Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo certo? Estamos voltando aqui aos nossos estudos sobre a teoria clássica, a escola clássica da administração. Lembrando que agora nós estamos na parte 2 dessa teoria, pessoal. Nós falamos aí como que surgiu a teoria clássica, algumas características, e nós terminamos falando sobre a organização, o tipo de estrutura da administração clássica, uma estrutura mais linear, mais verticalizada em formato piramidal. E nós vamos ver aqui as estruturas que começam a surgir nesse terceiro milênio, ou seja, a partir aí do século 21, nós temos estruturas um pouco diferenciadas nas organizações de hoje em dia. É muito interessante nós fazermos essa alteração, não alteração, mas essa ligação, essa interligação das estruturas antigas com estruturas novas da administração aí das empresas do século 21, até mesmo para você compreender toda essa evolução histórica dos estudos da administração. Beleza? Então, continuando, hoje nós temos que tipos de estrutura, pessoal? Nós temos algumas estruturas diferenciadas. O downsizing, pessoal, quem não já ouviu falar do downsizing? O downsizing é o enxugamento. Como assim, professor? Enxugamento de funcionários dentro da organização, enxugamento de cargos, ou seja, eu estou diminuindo, eu estou reduzindo às vezes o número de funcionários, o número de cargos, o número de funções dentro da organização. Isso que é o downsizing, né? Nós trazemos para o nosso conceito aqui no português como se fosse um enxugamento de cargos, de pessoas, né, que são os funcionários, de funções dentro das organizações. E aí nós temos o que? A redução do tamanho da organização, coloquei seja por níveis hierárquicos, quantidade de funcionários, funções, né, você pode colocar, acrescentar nas suas anotações aí, funções, cargos. Então, pessoal, você tem um enxugamento, a redução do tamanho das empresas. Professor, mas para que isso seria interessante hoje em dia? Primeiro, redução de custos, né? Eu coloco primeiro aqui, mas a principal função de você ter um downsize na organização é você reduzir o custo. Ah, professor, mas mandar os funcionários embora, isso é uma coisa boa? Ué, você enquanto empresário, funcionário é custo. Lógico, professor, mas se eu considerar funcionário um investimento, sim, mas será que todo funcionário seu é um investimento? E aí? Dependendo, você não precisa. Você consegue trabalhar apenas com 5 ao invés de 10 funcionários naquele determinado setor. Então, 5 funcionários aí que não fazem parte mais da sua empresa é uma economia de custo enorme. Pessoal, vocês aqui, enquanto administradores, precisam de pensar enquanto empresários. Essa que é a minha ideia, essa que é a minha função. Enquanto professor de administração, fazer você pensar como empresário. E às vezes você precisa de reduzir o custo. E aí, eu reduzir o custo vai o quê? No funcionário, não tem como, é corte de pessoal mesmo, é mandar embora, beleza? Para, às vezes, enfrentar a concorrência. Vou dar um exemplo clássico, com essa pandemia que nós estamos tendo aí, né? Você não tem mais cliente, muitas empresas deixaram de vender, muitas empresas estão muito endividadas, vai cortar funcionário, por isso que tem muita gente sendo mandada embora, muita gente aí, como a gente diz, na rua, desempregada mesmo, porque não conseguiu manter o seu emprego, que a empresa também ela precisa do mínimo de lucro possível para poder se manter no mercado, beleza? Quando a estrutura tem... E quando acontece o downsizing? Aqui é muito importante a gente falar de um fenômeno chamado sístole diastólica. Ou seja, as empresas elas reduzem, depois elas expandem. E que beleza, hein? Pessoal, então as empresas elas reduzem e depois expandem. Ou seja, o que significa isso? Essa sístole diastólica, onde a empresa ela reduz o tamanho e depois expande, é o que acontece nas organizações. Vamos a um exemplo claro aqui. As empresas, às vezes, elas estão muito descentralizadas, com muitos níveis hierárquicos, né?
eu coloco para vocês, ó, bastante descentralizada, ela está muito grande. E aí fica difícil a sua gestão. A sua gestão ela pode se tornar inviável. E aí o que eu começo a fazer? Para não perder esse controle, que a empresa está muito grande, todo mundo quer mandar, eu não consigo mais controlar, eu começo a diminuir, a enxugar. Aí está a nossa estrutura do downsize. Eu enxugo o tamanho da empresa para ter um controle maior, um nível de gestão um pouco maior sobre os meus funcionários, sobre os cargos que tem dentro dessa organização. A segunda estrutura aí do século XXI é a estrutura de redes. Pessoal, quando você pensar na estrutura de redes, é ideal que você pense em rede de computadores, na internet, ou seja, tudo interligado. Você tem aí empresas interligadas, né, com várias empresas internacionais, o exterior, dentro, né, vários estados, municípios, ou seja, tudo interligado. São equipes trabalhando em conjunto, né, para estabelecer uma coisa chamada sinergia. Nós vamos ver o conceito de sinergia, mas por enquanto é que trabalhando em conjunto eu consigo proporcionar um maior desenvolvimento, melhor resultado, né? Então é muito importante a gente ter essa ideia aí. Geralmente essa estrutura de rede é a estrutura horizontal, a gente viu ali da divisão horizontal do trabalho. Essa estrutura mais horizontal ela está mais adequada aos dias de hoje, onde você tem funcionários multitarefas, multifuncionais, que eles trabalham em conjunto para melhor solução de alguns problemas ou algumas dificuldades. Por quê? Você tem funcionário especializado em várias áreas, pessoal. Então é muito interessante essa estrutura de rede aí, onde eles se ajudam mutuamente, beleza? E se comunicam sem restrições. Logicamente, a tecnologia ela auxilia nessa estrutura de rede. Vocês imaginam que hoje, tenta comparar com antigamente, o conhecimento que as pessoas tinham, né, um microempresário, e o conhecimento que se tem hoje. Antigamente o microempresário ele conhecia somente aquela sua região, onde ele podia atuar ali. Aquilo dali para ele era o mercado dele. Hoje em dia não, o seu mercado, você enquanto microempresário, o seu mercado é internacional, é globalizado. Por quê? Porque você pode entrar em contato com diferentes empresas, você pode estabelecer interconexões, ou seja, conversar com empresas lá fora, que são do mesmo ramo da sua organização, e estabelecer algumas diretrizes, pegar ideia, observar características e moldar a sua empresa, que, entre aspas, né, é a nível apenas local. Beleza? Então a estrutura de rede ela é muito interessante aí para as organizações. E aqui nós vamos falar das estruturas matriciais, né? As estruturas matriciais elas têm uma interligação com algumas áreas, né? Ela pode ser por projeto, processo, área geográfica, função, ou seja, a estrutura matricial ela envolve vários departamentos ou áreas trabalhando em conjunto. Então ela separa, né? Eu coloquei separar aqui, mas na verdade ela une, né? Projetos, processos, área geográfica para um melhor tratamento específico, buscando o que? O máximo de efetividade, realoca funcionários, né, em determinados assuntos. Ou seja, aqueles funcionários multitarefas, eles são realocados. Porém, um detalhe importante aqui é que a estrutura matricial ela funciona interligando várias áreas. Então, você precisa de quê? De ter especialistas em determinadas funções para trabalhar com a estrutura matricial de forma mais organizada e mais efetiva. Ok, pessoal? Então, nós vamos ficar aqui com o primeiro vídeo da parte 2 aí. Nós estamos falando das estruturas que vão surgindo no século XXI para fazermos uma interligação da evolução histórica das estruturas da administração. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha lá. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.